Olá, minha gente linda! Estou aqui mais uma vez com alegria no meu coração para falar de Jesus. É uma felicidade que apesar de tantos temas nos trazendo reflexões profundas, né? Principalmente a respeito da nossa frase que fala de sacrifício de inocentes. É sempre uma felicidade, uma alegria apresentar Jesus. E hoje nós trouxemos o Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Eu coloco a tirinha com o título ali, eu nem sei se dá para vocês lerem, porque fica muito pequenininho e muito longe. Meu ambiente é muito apertadinho, meu cafofo aqui, então tudo aqui fica amontoadinho nesse canto aqui, onde eu faço os artesanatos. Então João, ele vem trazer para nós a mulher adúltera. O que é adúltera? Adúltera é uma pessoa que vai ter um relacionamento fora do casamento. Ela está traindo seu companheiro. E também podemos aplicar esse termo para pessoas não casadas, mas que saem por aí adulterando com um, com outro, com uma, com outra. Eu estou falando no feminino e no masculino, contrariando a Bíblia, porque na Bíblia todinha você não encontra o homem adúltero, é só a mulher que adultera, o homem não. Interessante, né? Que para ela ser adúltera, ela tem que ter um homem, um parceiro com ela, mas ele não é adúltero não. Muito interessante, né? Então, João vem dizer, nos versículos anteriores, aquela polêmica dos familiares de Jesus dizerem que ele estava fora de si, que eles não estavam concordando. Na verdade, os irmãos de Jesus, que eram 5, né? 5 com ele, filhos de José com Maria, depois de Maria ter tido Jesus. Eles ficaram contra Jesus um longo período, todos eles. Então, eles começam a dizer que Jesus estava fora de si, que Jesus estava ficando doido da cabeça. Porque, na verdade, eles também tinham medo dos doutores da lei. Porque os doutores da lei viviam recriminando Jesus. Então, nos versículos anteriores, que é do capítulo 7, tem aqui uma polêmica, né, das falas de Jesus e junto uma multidão discutindo a respeito dele. Então, por isso é que João inicia mostrando o que Jesus faz. Ele coloca, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que isso quer dizer? O Monte das Oliveiras era um lugar que Jesus havia até assim, vamos dizer, reservado para ele, toda vez que ele ficava com essas aflições, com essas tribulações em torno dele, ele subia para o Monte das Oliveiras para orar, para entrar em contato mais direto com o Pai. Daí, essa moda nos dias de hoje, subir ao monte para orar. Mas não tem necessidade disso não, tá, gente? A gente pode orar, a gente pode vibrar, a gente pode meditar em qualquer lugar, até na pia lavando louça, até no fogão fazendo comida, que não é muito meu caso não, porque eu detesto a cozinha, gente. Fazer comida não é comigo. Posso fazer tudo dentro de uma casa, menos cozinhar. Mas a gente pode meditar, fazendo qualquer coisa, viu? Com a vassoura na mão, ou lá no escritório, ou lá na fábrica, varrendo a casa, qualquer coisa que a gente quiser fazer e orar, tá aqui no nosso pensamento. E a gente tira as palavras do nosso coração. E é muito bom que a gente seja franco, que a gente seja sincero na hora de conversar com o Pai do céu.
Jesus nos ensina isso. Então João vai dizer, porém por quê? Aquela multidão toda ali discutindo, né? Desculpa a expressão, metendo a língua nele, dizendo que ele estava doido da cabeça. Aí o que ele faz? Ele corre para o seu cafofo, que era lá o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. Se ele tornou para o templo é porque ele estava no templo, ele fugiu. Ele saiu dali. Jesus nos ensina, quando a coisa ficar muito polêmica, ficar muita discussão, sai de fininho. Deixa as pessoas bater boca para lá. Bate boca não. Entendeu? Como que ele ia dizer para a própria família dele que ele não era louco, que ele era o Messias e que eles não queriam aceitar? Até Maria, sabia? Maria tinha dúvidas e mais dúvidas. Coitada, ela foi criada naquele meio, né, daquele judaísmo severo, radical. Vocês imaginam, eles viviam chamando José e ela para uma conversa sobre essa liberdade que Jesus tinha, porque ele tinha mesmo. Ele não devia satisfação aos doutores da lei. Se ele tivesse que pregar, ele pregava mesmo, inclusive até mesmo dentro da sinagoga. É o caso aqui. Ele volta bem cedo, ele volta para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então, Jesus tinha passado por uma tribulação naquela discussão ali, mas ele se refez. Ele recuperou a sua autoridade para ter serenidade de assentar e ensinar, que esse era o papel de Jesus. Só um minutinho, deixa eu dar uma acertadinha aqui, gente. Esse era o papel dele, e ele não fugia. Ninguém tirava Jesus do sério. Ele nos ensina isso. Não deixa essas más línguas te levar para o buraco, você entrar em depressão, ficar com tristeza profunda porque te caluniaram, porque falaram que você é doido da cabeça. Porque todo mundo que tem um pensamento à frente da sua época, à frente do seu tempo, é chamado de doido. Médium passa muito por isso, médium. Dentro de casa, então, como diz Jesus lá numa outra passagem, nenhum profeta é profeta na sua pátria, na sua casa, junto dos seus. E não é mesmo. Ninguém apoia a gente. Ninguém. A gente olha para um lado, olha para o outro e de repente a gente se sente só. Só. Porque as pessoas nos olham assim e pronto, está ficando doido. Eu sou um exemplo disso, né, gente? Já fui convidada aí em psiquiatra um monte de vezes. Me chamaram de doida. Psiquiatra me receitou tarja preta. Só que eu não tomo. Porque eu sei o que é a mediunidade. A gente convive com os dois planos. A cabeça da gente parece que vai explodir. A gente está conversando com a pessoa, ouvindo a pessoa e está ouvindo outra coisa dentro da cabeça da gente. Então, é muito difícil. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu conversando com a pessoa e de repente vem aquela interferência, eu começo a falar alguma coisa que depois eu falo, gente, como é que eu falei isso com aquela pessoa? E aí, os primeiros a chamar a gente de doido são os de casa. Então, Jesus nos ensina a ter a serenidade de separar. Deixa essa multidão para lá. A serena através da oração, da meditação. Acerena seu pensamento, acalma o seu coração, assenta e continua ensinando. Por isso que João fala, muita gente vinha ter com ele e assentando-se ensinava.
E os escribas e fariseus, eu já expliquei. Escribas são aqueles doutores da lei, que viviam fazendo as anotações do Velho Testamento. Isso é o que eles faziam, né? E os fariseus eram aqueles judeus que viviam ali por perto também para estudar as leis, mas já envolvia outras situações, que eram as ofertas, o dízimo, o arranjo do templo, aquela coisa toda. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Vocês imaginam como que trouxeram essa mulher, né, gente? Imagina. Puxando pelos cabelos, arrastando pelos braços, dando empurrões, falando impropérios com ela. Mas acontece que eles queriam, além de maltratá-la por causa do adultério, porque ela foi apanhada no adultério, além disso, eles queriam também testar Jesus. Eles viviam testando Jesus com as chamadas leis de Moisés. Vamos ver se ele vai falar o contrário. Vamos ver se ele vai ser contra o patriarca Abraão, Jacó, Isaac e todos aqueles profetas. Profeta é médium, viu, gente? Usava o nome de profeta. Então, os escribas e fariseus, eles é que trouxeram para testar Jesus. Essa mulher pega em adultério. Numa outra passagem, porque não é só aqui que a gente tem, os autores espirituais, eles vêm dizer que essa mulher, ela tinha 7 obsessores com ela. Eram espíritos ferrenhos que estavam com ela. Tá? Mas acontece que não tem assim muita explicação a esse respeito do que Jesus fez com os desencarnados. Aqui a gente vai ver explicação com os encarnados. Porque se a gente for analisar, tem encarnado que é um obsessor pior do que desencarnado, viu? Porque a obsessão ela pode ser de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e pode ser de encarnado para encarnado. Alguém aí tem algum obsessor encarnado dentro de casa? Quem dizer que não, eu vou até oferecer um prêmio, porque é muito difícil que ele não tenha um obsessor por perto. Aquela pessoa que te cutuca, que te machuca, sabe? Que te espreme para você perder as estribeiras e sair desse controle que o contato com Deus, nosso Pai, nos faz. Então a pessoa, você está numa onda e a pessoa quer que você passe para uma outra onda diferenciada, que é a onda dela. Ela não quer que você fique nessa onda mais adiantada, de paz, de ser pacífico, de ser amoroso, caridoso, de querer viver em paz. Então, e pondo-a no meio de onde? Amélia Rodrigues diz que eles fazem uma roda de homens e ela fica no meio. Por que ela fica no meio? Primeiro, a humilhação, que a mulher não tinha liberdade para estar no meio de homem. O homem, querendo mostrar o seu poder, ficar em pé, e pelo que a gente percebe, ela estava ali abaixada, humilhada no meio daqueles homens. Pondo-a no meio, disseram-lhe. Falaram com Jesus. Eu fico até, não está aqui não, mas eu fico até imaginando eles empurrar ela lá no chão, né? Aquele chão poeirento, aquele chão sujo daquela época, que vocês imaginam como que eram as ruas, né?
Então, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, chamando Jesus de mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. O que vocês entendem? No próprio ato. Dá a entender que entraram na casa dela. Dá a entender que foram lá na intimidade dela. Vamos falar um pouco sobre ela? Maria Madalena ou Maria de Magdala. Naquela época era muito comum usar o nome do local. E como ela morava em Magdala, ela é muito conhecida como Maria de Magdala. Tem muitas passagens que a gente vai ver que o sobrenome daquela pessoa é relativa ao local em que ela vivia. Então, essa mulher foi pega no ato adulterando. Olha que humilhação. Se hoje é humilhante, se imagina 2024 anos. Outro motivo para colocá-la no meio é que quando iam apedrejar a mulher, ou, no caso, homens por outros motivos, roubo, assassinato, corrupção, qualquer coisa assim, apedrejava. Então eles ficavam em volta, cada um com as pedras por ali no chão ou nas mãos e iam jogando naquela roda, todo mundo jogando. Gente, deve ser a morte mais cruel que existe, né? Porque a pessoa ela vai se machucando e vai sangrando aos poucos. Então, essa roda também era para isso. Porque eles queriam ver a reação de Jesus. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Ele não coloca os tais, as tais. Então, a adúltera aqui é só mulher. Vamos repetir? E na lei nos mandou Moisés, é lei, que as tais sejam apedrejadas. Muito interessante, né? E Jesus vai mostrar isso que eu estou aqui falando. Tu, pois, que dizes? E aí, Jesus? E aí, mestre? Dá licença, gente. Eu coloquei o relógio despertar e estou apagando aqui. E aí, mestre? Moisés manda apedrejar a mulher que está adulterando. O que o senhor acha? Tu, pois, que dizes? Dá a sua opinião. Agora a gente vai pegar Jesus. Agora a gente vai pegar. Porque ele diz que não veio abrogar as leis. E agora, o que será que ele vai fazer? Estamos prontos para apedrejar mais uma. Não tem um apedrejamento por um homem adúltero. A Bíblia toda, só mulher. E João vai dizer assim: isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Tentando Jesus. Eles faziam pegadinhas, armadilhas, hipócritas. Mateus capítulo 24, 26. Hipócritas. Sois como túmulos caiados por fora e podres por dentro. Assentados na cadeira de Moisés. Ou seja, Moisés não está mais aqui
Então, escribas e fariseus, doutores da lei, assentam na cadeira de Moisés para fazer aquilo que Moisés mandou. Então, eles estavam ali testando Jesus para acusar Jesus. Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Esse versículo aqui, ele me inculca muito. Sabe por quê? Porque aqui no princípio, João está dizendo que Jesus tornou para o templo. Se ele estava dentro do templo, como que ele estava escrevendo no chão? Será que o templo era de terra? Ou será que ele saiu do templo? Deve ter sido isso. Ele saiu de dentro do templo, né, da sinagoga, e foi lá para fora, porque eles estavam lá encurralando a mulher naquele círculo em torno dela. É isso. Não vamos confundir as coisas. Porque quando eu fui estudar de novo o trecho para a gente fazer a gravação, eu fiquei em dúvida. Ué, se João está dizendo que Jesus voltou para o templo e ainda sentou e ensinava, como é que agora ele está escrevendo com o dedo na terra? Então, gente, mas Jesus inclinando-se, ou seja, Jesus estava em pé, ele se abaixa ou agacha e começa a escrever com o dedo lá na terra. Gente, tem fofoca. Os autores espirituais dizem que Jesus foi a única vez que ele escreveu alguma coisa. Jesus nunca escreveu nada. Para deixar, né, gente? Estou falando aqui para deixar para a gente como o ensinamento dele a respeito do reino de Deus. Ele não escreveu. Pode ser que lá na casa dele, porque Jesus não era analfabeto, não. Ele sabia ler e ele sabia escrever. Ele frequentou as escolas, porque Maria não deixou de forma alguma que ele ficasse analfabeto, que ele ficasse sem um aprendizado, viu, gente? Jesus, inclusive, ele lia as velhas escrituras sempre que ele ia no templo, ele lia lá para aqueles doutores da lei. Mas os autores espirituais dizem que ele começa a escrever no chão, ali naquela terra, algumas das mazelas, dos vícios, dos defeitos, e como antigamente falava muito em pecado, dos pecados. Os homens no círculo, todos estavam lendo o que ele estava escrevendo. Ele devia estar escrevendo o quê? Fornicação, adultério, corrupção, mentira, hipocrisia, né? Se eu tivesse lá, eu ia meter meu dedo lá e escrever machismo, discriminação, misóginos. Tá. Quem sou eu para parafrasear Jesus, né, gente? Quem sou eu? Eu sou muito atrevida, né? Então ele ficou ali escrevendo. E aqueles homens ficaram vendo e ficaram lendo Jesus calado. E como insistissem, perguntando-lhe, eles insistiram, mestre, Moisés manda apedrejar, dá a sua opinião. Se o senhor mandar a gente apedrejar, nós vamos apedrejar lá agora. Dá a sua opinião. E aí? A pegadinha. Se Jesus fica com Moisés, ele fica contra o objetivo dele, os ensinamentos dele, que é o perdão e o amor ao próximo. Se ele fica, né, ali atendendo aqueles homens, olha só que confusão que ia dar, que ele ia ficar contra ele mesmo. Se ele não fica, ele estaria contra a lei.
contra Moisés. Aqueles homens babavam em cima de Moisés. Babavam. Escuta as pregações dos nossos irmãos evangélicos. É só Velho Testamento. É só condenação, é só coisa feia, cobrança de dízimo, muito dinheiro. Velho Testamento. Porque no Novo não tem isso, não tem violência. Então, endireitou-se e disse-lhes. Jesus estava abaixado, escrevendo com o dedo na terra. Ele se endireita, ou seja, ele fica em pé. E disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vocês não têm pecado, não? Olha aí. Vocês leram o que eu escrevi aqui na terra? Nenhum pecadinho desse aqui vocês têm? Quem que estava lá na cama adulterando com ela? Ela estava sozinha? Tinha ninguém lá com ela? E os outros que já passaram pela vida dela? E quantos de vocês fingem que não vão lá estar adulterando com ela? Todo mundo ali sabia. Sabe aquela hipocrisia? Daquele homem de família, aquele homem, né, respeitado, mas que, ó, dá uma fugidinha. E aqui, gente, aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. De todos vocês aqui, tá? Gente, aqui eu vou contar um caso. É claro que eu não vou citar nome, não vou citar cidade nem nada. Eu recebi um telefonema de uma filha que estava aflita. O pai havia morrido, desencarnado. E essa filha andou frequentando o centro onde eu frequentava e ela me conhecia. Ela conseguiu meu telefone lá nesse centro onde eu trabalhava e fazia palestra, então ela me conhecia. E ela sabia que eu fazia atendimento fraterno. O que é atendimento fraterno? Já expliquei. É ouvir, assentar, emprestar os seus ouvidos para ouvir a pessoa, para a pessoa fazer a catarse dela. Ela fala, ela mesma se ouve. Isso que é atendimento fraterno, tá bom? Então essa filha, gente rica daqui da cidade de Juiz de Fora. Essa filha me ligou e me explicou da morte do pai e que a mãe estava muito chorosa e que a mãe estava ficando muito sozinha dentro do quarto, não queria sair, não queria participar de nada e elas estavam, as duas filhas, muito preocupadas se eu podia ir na casa dela e fazer um atendimento fraterno, ouvir essa mãe. Eu fiquei em dúvida e perguntei, gente, mas se ela não pediu, será que é justo eu invadir o espaço dela? Não, Regina, ela vai gostar, a gente quer que ela desabafe, você não precisa falar de religião, de doutrina espírita, você vai ouvi-la, a gente quer que ela desabafe. Eu andei assim querendo negar, porque eu não gosto de invadir a privacidade da pessoa. Se a pessoa não me chamou, é chato, né? Você querer atender a parente, sendo que aquela pessoa não está concordando com aquilo. Mas eu fui. Marquei uma tarde e fui. Cheguei lá, uma casa linda, uma rampa enorme para chegar até lá. E ela já estava num sofá, sozinha, sem a presença das filhas, e eu assentei do lado dela. Como é que tá a senhora? Uma mulher bonita, sabe? Assim, elegante, bem vestida, mas com uma carinha
triste, com um olhar assim para baixo, nem queria se abrir muito, não. Eu comecei a motivar, né? Então, a senhora ficou viúva, como é que está o sentimento da senhora? Porque a gente dava assim umas dicas para acordar a pessoa e a pessoa desabafar. Ah, eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo, tô chorando, tô passando mal, entrei em depressão. A pessoa sempre dá um jeitinho de falar naquilo, tirar de dentro dela. Então, isso durou assim uns 10 a 15 minutos. Eu ficava calada, esperava para ver se ela falava. Ela virou para mim, não, aí eu passei a mão na mão dela, tá? Com carinho, e falei, seu coração deve estar tão sentido, porque é muito difícil viver uma vida juntos. Por que eu falei isso? Porque ela não era uma pessoa novinha, ela devia ter aí os seus 60 anos, tá? Aí eu entrei com essa. Muito difícil, né, senhora? Viver uma vida juntos e de repente ficar seu companheiro. Gente, quando eu falei isso, a mulher ficou em pé, virou para mim e falou, quer saber de uma coisa? Eu quero que aquele desgraçado vá dos quintos dos infernos, que ele queime no fogo no quinto dos infernos. Eu não sinto saudade e não quero saber dele. Eu fiquei quieta, fiquei calada, porque eu não esperava isso, que as filhas falaram que ela estava tão triste, que ela estava chorando tanto. Eu não esperava. Aí a mulher desabafou. Quer saber? Ele pertencia a uma congregação lá na igreja que usa aquelas roupas vermelhas, mas ele era um safado. A minha filha não sabe, mas eu fiquei sabendo que ele arrumou uma novinha. Ele tinha essa amante. Eu sabia de tudo, mas eu nunca quis encher a cabeça dos meus filhos com esse assunto. Eu aguentei. E quando eu tentava conversar com ele, ele falava, não faça escândalo, não faça nada por causa dessa congregação que eu pertenço. Você vai sujar meu nome. Você quer saber? Eu odeio aquele homem. Eu quero que ele esteja queimando no fogo do inferno. Deixei a mulher desabafar. Ela gritou. Eu nem sei como é que as filhas não vieram. A não ser que as filhas também já estavam desconfiadas, né, gente? Que essas coisas não se escondem. Gente, então eu passei por isso. Sabe o que eu fiz? Depois que ela foi acalmando, eu nem sabia o que eu ia falar. Como é que eu estava ali para consolar ela? E ela queria ser consolada, ela queria botar a raiva dela para fora. De uma forma ou de outra, eu ajudei ela. Ela botou a raiva dela para fora. Eu, saí de fininho, falei, não vou entrar nessa polêmica. Agora, talvez ela até pegue aí uma coragem e vai conversar com as filhas, né? Explicar. No meio do que ela falou, ela ainda falou que ficou sabendo que ele tinha um filho lá com essa amante. E a raiva dela é que ainda ia ter que dividir a herança com esse filho. Ela estava raivosa mesmo, tá, gente? Só sei que isso marcou minha vida, tá? Marcou. Vocês podem até perguntar se eu voltei para ouvi-lo de novo. Não, porque ela não me pediu. Ela não me falou nenhuma vez. Você volta aqui, eu quero conversar mais sobre isso. Não. Então, mesmo que as filhas me ligassem, eu não ia aceitar, não, porque tinha que partir dela. Uma pessoa que está no seu juízo perfeito, ela sabe definir o que ela quer, né? Então, gente, foi isso que eu passei. É onde a gente estava falando da hipocrisia. A hipocrisia. Homens importantes, né? Doutores da lei, homens cheios de uma posição social no meio, lá no clube, lá na igreja, lá no templo, mas, né,
Aquela época, a mulher é que é culpada. Será que é só naquela época? Então, Jesus aqui está dizendo, qualquer um aqui que tivesse em pecado, joga a pedra nela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. De novo. Ele já tinha inclinado, ficou em pé, propôs a eles atirar a primeira pedra. Quem não tivesse com pecado, ele volta a agachar e tornar a escrever. Gente, eu queria tanto saber o que ele escreveu. Faço ideia. Cada coisa cabeluda. Quando ouviram isto, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Foram saindo de fininho. Começar pelos mais velhos, quer dizer, tinha velho ali, tinha ancião, que tinha, não vou falar não, gente, é feio, mas tinha preso. Foram saindo de fininho, e depois os últimos, ficou só Jesus e a mulher. E ele endireitando-se, ou seja, aí Jesus ficou em pé. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: só eu e você que estamos aqui, minha filha. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê aquela quantidade de homem que fez o ciclo para te apedrejar? Cadê eles? Bastou eu mostrar para eles quem tivesse em pecado, atira a primeira pedra, tampa a pedra nela. Ninguém te condenou? Ué, cadê os condenadores? Cadê aqueles, né? Será que eles desconfiaram que dentro de mim eu já sabia o íntimo de cada um? Porque Jesus sabe. Ele sabe. Ele pode esconder de todo mundo, mas dos espíritos que leem os nossos pensamentos, ninguém esconde. E não é só Jesus não, tá? Todo espírito que tem um certo conhecimento, pode ser da luz ou da não luz, ele conhece nossos pensamentos. Cuidado com isso. Esse negócio essa hipocrisia de querer mostrar que é uma coisa, né? Já tem, olha, aquela pessoa que deita a cabeça assim, fala baixinho, fala em paz, em amor, beijinho pra lá, beijinho, cuidado. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Já pensou o aperto que ela passou? Tadinha! Você saber que você vai levar um monte de pedrada. Imagina. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Adultera não. Peca não, minha filha. Vai. A história dessa mulher é belíssima depois, porque ela tinha muitos bens, ela teve uma herança e a casa dela era um casarão. Ela vivia cercada de caros perfumes, joias. Ela recebeu uma herança muito grande. Ela que vai sustentar todo o trabalho de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos. Porque essa gente comia, né, gente? Não esquece disso, não. Essa gente precisava de roupa. Ela vai custear.
Maria Madalena, que ela tinha. E ela nunca mais praticou aqueles atos. Apesar de que dizem por aí, as fofocas espirituais, que ela não era uma prostituta. Ela foi feita prostituta. Sabe por quê? Porque ela se tornou discípulo de Jesus. Seguidora ferrenha. E como ela tinha uma formação, né, muito grande, ela entendia. Tanto é que tem o Evangelho de Maria Madalena, só que é apócrifo, foi condenado pela Igreja Católica. Mas tem os livros dela, e são muitos, viu? São muitos. Então, dizem aí nas fofocas que isso tudo foi inventado para denegrir a imagem dela e que ela não fosse cultuada, vista como apóstola de Jesus, discípula do Mestre. Tanto é que ela chama ele de Rabonezinho, que quer dizer mestre. Então, fica aí pra gente essa passagem que vem nos falar de hipocrisia. Sim, hipócritas, os primeiros que foram a ter com ela, e outros pecados mais, que Jesus vai escrevendo ali, eram aqueles mesmos que estavam condenando. Muito cuidado, tá? Porque esse negócio de apontar o dedo para o outro, a gente tem que ver que tem 3 apontados para a gente aponta, tem 3 para cá, e esse aqui está apontado para a justiça divina. Antes de entrar com a nossa frase, eu vou mostrar o meu presente de hoje. Eu amei. Eu sou assim mesmo, eu sou metida com as minhas peças. Isso aqui é uma garrafa de vinho. Engraçado, tem o nome do meu neto. Meu neto chama Mateus, esse vinho chama Mateus, com TH. Meu neto não tem o H, não. Então tá aí, eu trabalhei com verniz vitral e deixei ela transparente. Não sei se tá dando para ver bem, né, gente? Aqui são 2 flores e aqui uma rosa. Não deve estar dando para ver, sabe por quê? Tá refletindo a luz e o verniz é assim muito sutil, ele é muito transparente. Tá aí, então, se tirar aqui a tampa, dá para fazer uma jarrinha, né? Colocar uma florzinha aqui, que vai ficar muito bonitinho. Ou então, essa aqui pode se colocar água, não para ficar molhando demais, tá, gente? Mas você pode levar uma água à mesa nela, porque ela não é tinta PVA, ela é verniz vitral. Ó, tá aqui. Então fica aí a minha oferta de hoje. Quem quiser pode se candidatar, tá bom? Pode me ligar. 998370388 e pode vir pegar seu brinde. É doação, tá? Tô vendendo nada não. Eu não vendo minhas peças não, eu dou. Vamos à nossa frase, que é a mesma de 3 gravações atrás. Eu amo essa aqui. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Acho até que combina com a passagem, né? Porque, na verdade, essa mulher, se ela tinha mesmo um processo obsessivo, ela era uma pessoa inocente. Então, não condena, não. Vai ver primeiro o que quer dizer misericórdia quero. Condena inocente, não. Quem somos nós para ver o cisco no olho do outro, enquanto no nosso tem uma trave, que é aquela madeira pesada que fica na linha do trem. Aquilo ali que é trave.
A gente enxerga um cisquinho no olho do outro e no nosso aqui tem uma trave. Muito cuidado com isso. Que Jesus nos abençoe. Fica meu beijo bem grande no seu coração e o meu agradecimento pela paciência em estar me ouvindo até agora. Beijo!